Abra sua Bíblia. Eu gosto de usar esta aqui, Bíblia Sagrada, tradução da CNBB católica. No capítulo 10, verso 9 de Eclesiastes. Se você não tiver Bíblia, você coloca online. Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Os vivos ao menos sabem que irão morrer. Os mortos, porém, não sabem mais nada. Nem terão mais recompensa, porque a sua memória caiu no esquecimento. Seu amor, ódio e inveja terminaram, e eles não mais participam desse mundo, nem da obra que se faz debaixo do sol. É importante que vocês saibam que todas as religiões que têm alguma coisa a ver com os evangelhos, de alguma maneira respeitam a Bíblia. Por essa razão, há uma religião que usa um livro que se refere à Bíblia, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos fazer esse tema, que é Espiritismo, o maior mal deste século. Tá? Então, se prepare aí, pegue um bloquinho de notas para a gente trabalhar isso, ok? Você está falando com Nicodemos Bruxo. Este é o canal nosso. E para entrar em contato, tarô, baralho cigano, mapa astral, que é o mapa astral dos orixás, acordos, alianças, pacto com daimons, você entra pelo 819 9393 3813 8199393 3813. Eu vou deixar aqui também abaixo da descrição. O primeiro comentário fixado vai ser o nosso número. Ok? Dito isto, vamos embora. Prema Sai Ananda é uma iniciada nossa. Agora, no dia 3 de abril, ela fez um pacto com Lúcifer. Na verdade, com Baal, que é uma das faces de Lúcifer. E, gente, às vezes eu vou falar aqui, mas eu travo. Não é nem por causa de mim, mas é por conta das questões de que a gente sabe que está falando com pessoas que, na maioria das vezes, não são amigos, mas inimigos, etc. E a gente precisa escolher muito as palavras. Embora eu goste de ousar, desafiar e tal, mas é aí que de vez em quando dá essas travadas. Se fosse um evangélico falando, saberia que do outro lado tem milhares de evangélicos de denominações diferentes, mas todos se unem na mesma safadeza quando é para compuscar a tribuna evangélica, quando é para prostituir o evangelho em prol da política. Vimos isso na última política, e veremos em 2026 novamente. Então é uma vergonha atrás da outra. O Espiritismo de Allan Kardec, ele não nasce exatamente com ele, não nasce. Os fenômenos das mesas falantes já estavam ali na Inglaterra, na Itália, perambulando pelo mundo. E houve uma família, e essa família era chamada Fox, das crianças que começaram a ouvir as batidas na porta enquanto estavam buscando dormir. E aí, assustadas, resolveram conversar com essas batidas na porta. E aí elas faziam uma pergunta e elas disseram: olha, vamos fazer o seguinte,
Você vai responder sim, não, talvez. Se for sim, você dá uma batida só, ela dizendo para aquilo que se comunicava com ela, uma das crianças. Se for talvez, você bate 2 vezes. Né? E se for 3 vezes, se for não, você bate 3 vezes. E assim ela começou a se comunicar com aquela coisa, que depois ela arrumou uma prancha, ela deu um jeito de colocar ali algum objeto, e o objeto começou a se comunicar com essas crianças. Nessa coisa falada nesse fenômeno chamado de mesas falantes. Eu tenho aqui um livro da coleção Mistério do Desconhecido, chamado Evocação dos Espíritos, que fala exatamente dos truques dessas crianças, que tomou o mundo, que ganhou fama, mas que no mesmo livro tem essas crianças mostrando como elas fizeram aqueles truques. A família Fox foi uma das maiores divulgadoras usando truques para apresentar, segundo ela, o mundo dos espíritos. Anos depois, um professor famoso chamado Ray Paulette Harvey, eugenista, racista, supremacista, começou ele a fazer uma série de perguntas a essas mesas falantes, que depois começaram a se comunicar através dos médiuns. Essas mesas resolveram agora, pediram aos médiuns para colocar um lápis, enquanto essas coisas movimentavam a mão desses médiuns. Isso iria ser chamado de psicografia, que ficou tão famoso no Brasil através do grandioso médium Chico Xavier. Então, Allan Kardec começou a falar não só com esses médios, como também com essas mesas. E esse professor recebeu esse nome, Allan Kardec. E Allan Kardec começou a escrever um livro, mas o que vocês não sabem é que outro autor também começou a fazer a mesma coisa. Esse autor era um jurista famoso e começou a escrever os 4 evangelhos. Enquanto Allan Kardec escrevia a sua famosa codificação, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, Céu e Inferno, e depois obras póstumas, esse outro jurista, jurisconsulto muito famoso, também na época de Allan Kardec. Se é só procurar aí em qualquer IA, qual foi o outro autor, que eu vou deixar isso aí para você, se você se lembrar, coloca o nome aqui. Esse jurisconsulto famoso, que escreveu os 4 Evangelhos dos Espíritos. Era o nome da obra dele. Mas ele dizia uma coisa interessante, que Jesus, ele não era um ser humano, esse outro autor. Ele era mais espiritual do que humano. E ele fazia os milagres, ele nasceu diferente. Mas ele andava sob as águas e ele fazia os milagres porque ele não era tão humano assim. Ele era agênere. Ele era, segundo esse autor, como o Avatar Krishna, como o Vishnu. Ele era gênero, uma divindade, como o Brahma, só que encarnado, né, entre aspas, no plano físico. E as 2 obras, tanto a de Allan Kardec quanto a desse jurisconsulto,
foram entregues à federação que analisava esses projetos e buscava, de alguma maneira, institucionalizar isso, para formar um grupo e, quem sabe, futuramente uma religião, como foi que aconteceu. E chegaram a uma posição unânime, decisão, de que a obra desse autor dos 4 evangelhos, porque Jesus era gênero, não iria ser bem vendida, porque iria de encontro à igreja. E a igreja detinha muitos poderes ainda, mesmo depois da reforma protestante, depois da contra-reforma. Então, o correto era usar o que a igreja estava falando, que Jesus era um homem, como todo homem, nascido de uma virgem, como diziam os evangelhos, e devido à sua fé, ele fazia os seus milagres. Então foi aceita aí a obra de Allan Kardec e a obra do outro foi rejeitada. Para você ver que em todo canto é política. Porque se você, que é espírita, pensava que somente uma obra foi apresentada aí nesse conselho, você está redondamente enganado, enganaram você. Leia, pois, os 4 evangelhos e você entenderá claramente que você foi enganado. Então, a Bíblia fala, e aí os evangelhos citam que fora ficaram os cães, os proxenetas, os ladrões e os espíritas. E aí está na Bíblia, na linguagem de hoje. Porém, essa questão de espírito, ela não existia. Esse jargão espírito não existia. Isso aí foi criado por nada mais, nada menos do que Allan Kardec. Ele iria escrever o livro dos Espíritos. E lá iria dizer que o espírito é algo menor do que o menor do que o átomo, que busca e experienciar esse mundo. E que quando cai nesse mundo, precisa passar por várias encarnações. E essa coisa, ela evolui da ameba até o anjo. Isso está na obra de Valdo Vieira e Chico Xavier, Evolução em 2 Mundos. Quem não leu, leia. Então nós temos esse lance aí do espírito. E por essa razão, ele iria abrir margem para que Chico Xavier trouxesse a sua obra Nosso Lar e, através do Dr. André Luiz, todas aquelas obras que são maravilhosas, em que nos apresenta os umbrais e todas as experiências que ocorrem nesse lugar umbralinho. O médico André Luiz foi parar nos umbrais porque havia praticado um suicídio. E esse suicídio foi exatamente através do uso do tabaco, do cigarro. E aí ele comunicou-se com Chico Xavier e escreveu o primeiro livro chamado Nosso Lar. Mas há outro acontecimento espírita que vale a pena lembrar. Camilo Castelo Branco, autor de Amor de Perdição e Amor de Salvação, 2 clássicos da literatura brasileira, iria, devido ao medo de amanhã, atirar na boca. Então, esse espírito que passou centenas de anos nos umbrais procurou uma médium chamada Ivone de Amaral Pereira e escreveu Memórias de um Suicida. É um livro grande,
poderoso. Nesse livro diz claramente que o indivíduo, ao cometer esse ato contra a si próprio, ele fica no caixão e ele sente, enquanto ali está, todos os insetos comendo o seu corpo, as baratas, as bactérias, aquelas coisas que vão viver, que vão invadir o caixão de madeira e vão devorar o seu corpo, até chegar o dia em que de fato essa pessoa iria fazer a passagem. Ou seja, se a pessoa iria morrer com 100 anos, e se ela com 20 anos ela praticou esse hábito, esse desatino, ela teria mais 80 anos pela frente para experienciar dentro do caixão, ligado aos ossos. Então, de Chico Xavier viria todos esses livros, cartas de pedreiros, cartas de costureiras, cartas de pescadores, do escambau, que viria psicografar esses livros. Almas que estariam em determinadas zonas umbralinas. Outra coisa inventada por Chico Xavier. E aí a gente vê todo esse desatino de médiuns. E aí que vieram de outras doutrinas, como por exemplo do Vale do Amanhecer, criado por uma ex-espírita chamada Tia Neiva. Tia Neiva iria fazer em Brasília o Vale do Amanhecer. E esse Vale do Amanhecer iria se espalhar pelo Brasil afora. E esses locais, essas filiais, seriam chamadas de ajorães. E nesses ajorães iriam existir médiuns. E esses médiuns iriam trabalhar também na cura. Chegando no Vale do Amanhecer, você senta num trono e de frente de você fica uma pessoa que é chamada o doutrinador, e por trás fica um médium, ao lado fica um médium. Então, essas duas pessoas recebem, né? O médium recebe o espírito, e aí esse apará, que é o médium, corrigindo, o apará recebe, e o doutrinador fica doutrinando esse espírito. Então, Tia Neiva era uma ex-caminhoneira, que também kardecista, que levou para a sua doutrina essa questão dos espíritos. Eu participei do Ajorando Amanhecer, aqui em Caruaru, e vi médiuns passar por situações difíceis. Doenças autoimunes. Eu conheço uma médium, que daqui a pouco estará aqui conosco, que ela foi a 108 Quataí. A 108 Quataí é uma médium que passa a tarde toda com o espírito, o Egum, de Tia Neiva, e ela fica abençoando as pessoas. E o que eu posso dizer para você é que a vida dessa menina, quando saiu aí porque estava grávida e não voltou mais, que a vida dessa moça é uma porcaria, é um caos, até os dias de hoje, físico, econômico, mental. Por quê? Porque os espíritos não são exatamente aquilo que Allan Kardec iria ensinar na sua obra. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele contém mentiras grosseiras. Por exemplo, ele diz, cita em determinada parte, que Jesus falava que João Batista era a encarnação de Elias. Porque ele pergunta aos discípulos a Jesus: você disse que Elias já veio, mas nós não o conhecemos.
Então Jesus responde: Elias já veio e fizeram do que fizeram com ele. Porque havia tido aquele acontecimento com João Batista, e que João Batista, Salomé dançando, maravilhosa, pediu a cabeça desse homem grandioso. E diz lá nos versículos: então os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Porém, existe um versículo na Bíblia mais adiante que eles não citam, que perguntam a João Batista se ele era o Elias que estava para chegar. E o próprio João Batista diz: não, eu não sou. Isso não é citado no Evangelho segundo o Espiritismo. Só é citada aquela parte que os discípulos interpretaram que Jesus estava dizendo que João Batista era o Elias. Então estava pronta a cachorrada. Porque com esse fundamento de que o Espírito, na verdade, fulano é um espírito, Joel é um espírito que perde corpo e aí, quando falece, vai aí para os umbrais. E nos umbrais passa por terríveis, dependendo, né, da qualidade do espírito, por situações horríveis. E aí vem aquelas pessoas de grande amor e resgatam esses espíritos nas sessões umbralinas. Por isso que no livro A Chave dos Grandes Arcanos, o maior de todos os místicos, o pai do esoterismo moderno, Eliphas Levi, que escreveu 3 obras magníficas. O primeiro, obrigatório para leitura, que é chamado Dogma e Ritual de Alta Magia. O segundo, A História da Magia. E o terceiro, que vamos usar para o nosso trabalho, é A Chave dos Grandes Arcanos. Neste livro, A Chave dos Grandes Arcanos, Eliphas Levi diz: na tarde de hoje haverá a inauguração de uma nova frente religiosa, uma nova religião, de um novo grupo religioso, que tem como símbolo uma assinatura diabólica, que é a videira traçada. A partir de agora, as portas do engano estarão abertas. Eu cito A Chave dos Grandes Arcanos de Eliphas Levi, francês, que na época haveria lá uma festa, uma abertura dessa religião espírita, e aí já trazida por Allan Kardec, tinha num dos livros, eu creio que é o Livro dos Espíritos, ali naquela seção chamada Prolegômenos, que havia a videira retorcida e que é utilizada até os dias de hoje pelo Espiritismo, sendo uma assinatura diabólica. Denunciado por nada mais, nada menos de que o mestre de todos os mestres, Eliphas Levi. E aí você vai dizer por que é que está o engano. Porque de acordo com a obra Psicologia do Esotérico, de Bhagwan Siraj, também de acordo com a obra Doutrina Secreta, de Helena Petrovna Blavatsky, de acordo com outras obras, particularmente de Júlio Evola, de René Guénon, existem 7 seções. A vida que o indivíduo vive está em 7 seções. A mônada, e guardem bem o nome, a mônada, quando ela sai da parte da divindade, que não é o demiurgo, mas que ela passa pelo demiurgo,
ela perde a sua memória. Ela adentra um corpo, digamos, físico. Estamos aí na fase do físico. Mas para isso, ela precisa ter 3 corpos antes dela. Então, existe o corpo físico, começando do baixo para cima, o corpo físico, que é a cidade, de acordo com Lobsang Rampa, no livro A Sabedoria dos Lamas, que é a cidade de 9 portas, porque se você olhar, você pode contar as portas. 2 olhos, o nariz tem 2 buracos, nós temos aqui 2 e 2, 4, a boca 5, 6, 7, e aí teremos o ânus e a uretra, 8 e 9. Essa mônada vai precisar dessa prisão humana. Mas ela tem alguma coisa que liga ela à consciência supra-humana, que é justamente o corpo etérico, que é chamado na Bíblia do cordão de prata. Esse corpo, esse cordão de prata liga a alma humana, a mônada que está presa no corpo, na cidade de 9 portas, ao corpo astral, que seria o terceiro corpo dessa forma. Sendo que, na verdade, o corpo etérico é somente o cordão espiritual que liga o corpo físico aos corpos espirituais. Esse corpo astral, que é o terceiro corpo, ele tem todas as características desse corpo, porém numa matéria menos densa. Daí que nós não podemos vê-lo, mas um cachorro pode senti-lo, o gato pode senti-lo. Esse corpo que agora adentra a luz astral, porque é o corpo astral, ele pode ser sentido pela transcomunicação instrumental, quando ele perde o corpo físico. Então esse é o corpo astral. Esse é o corpo que adentra as zonas umbralinas, porque as zonas umbralinas estão no corpo astral, no nível astral. O quarto corpo é o solar. Esse corpo solar é aonde vivem as grandes almas, os Mahatmas, Helena Petrovna Blavatsky, um Mahatma Gandhi, um Francisco de Assis. Essas almas de grande vibração elas alcançam o corpo solar. Todas as religiões do mundo são formadas por essas almas que por essas mônadas, por esses indivíduos que quando estão no corpo, geram essas religiões. Quando eles saem do corpo, as suas cascas, ok? A sua roupa, que é o quarto corpo, fica no campo solar. Depois teremos o angelical, o mundo angelical, o espiritual e o búdico. Nessas zonas, espiritual, angelical e búdico, a mônada, aquela que cai diretamente de Deus, que está fazendo o papel de Nicodemos o bruxo, de Premassai, Ananda, de Joel, de Maria. As cascas só poderão ficar até o quarto corpo, que é o solar. A partir daí, a mônada, o indivíduo que está aqui encarnado, ele vai sumir-se. Ele vai adentrar o corpo angelical
espiritual e búdico, a qual o Buda chamava de Nirvana, quando a gota do oceano volta para o oceano. Então, quando a consciência, porque a mônada só ganha consciência quando adentra este mundo fenomênico, ou seja, esse mundo de fenômenos, de dia, noite, de frio, de calor. Quando essa consciência perde o corpo, ela tem 4 divisões, e essas 4 divisões, esses 4 corpos, são cascas, que é a mônada, que o indivíduo, que não é o espírito que Chico Xavier inventou, não é. É o ser individual, é a divindade individualizada vivendo nessa experiência. Ela vai deixando as cascas pelo caminho. Porém, as pessoas, elas hoje em dia são tão burras que elas não entendem que uma roupa, ela não morre quando o dono morre. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Eu amo essa camisa aqui. Então, seleção brasileira. Eu não uso mais por vergonha mesmo, da seleção e desse movimento aí patriótico, tá? Eu batendo as botas hoje, o povo meu não ia pegar isso aqui e jogar no lixo. Iriam dar essa camisa da Nike, iam dar. Então, esse aqui também eu uso, olha, preto. Mas se eu bater as botas hoje, isso aqui não vai junto comigo. Ela é separada também para ser dada. E essa camisa aqui, ó, eu ganhei. Que coisa linda aí, Black Sabbath. Olha, gente, isso aqui são roupas que eu vesti enquanto vivo. Ok? Quando eu ir para a sepultura, isso aqui não precisa mais. Vamos vestir somente a roupa. Ir para a sepultura. E por fim tem esse casaco aqui, ó. Que uma pessoa com frio vai se agasalhar com ela. Então você imaginar que você é a roupa, porque você é burro mesmo. Ah, não consegui entender, não conseguiu não? Você não conseguiu não saber que quando você tira a roupa você fica nu? Você não entendeu não que a roupa não é você? Certo, e quando você tira essa roupa, ela vai para onde? Pois é. Você sabia que quando eu tiro, eu deixo de usar essas camisas, algumas vão para o guarda-roupa, outras vão para o lixo, outras viram pano de chão, outras vão para doação? Sabia? Se há uma escolha para essas roupas, porque para essas físicas, que é justamente, né, o corpo físico, que aí ele se estraga com o tempo dentro da catacumba. E aí o etérico, na hora que ele é desligado, existe uma consciência ligada, que é justamente a mônada. Essa camisa, como ela não se desfaz, então esse corpo etérico também não. Ele vai lutar para ficar perto do corpo. É o que acontece com esses santos católicos, quando vão olhar, 30 anos depois, o corpo está intacto. Sabe o que aconteceu? Existe uma ligação. Entenda isso, uma ligação etérica. Os corpos estão lá ligados, mas o indivíduo, a personalidade, o que vestiu a roupa foi embora. E essa personalidade que ficou, né,
essa mônada, essa personalidade aqui, egóica, que ficou pensando que era a roupa, que era o corpo, ela fica ligada por esse cordão chamado etérico. E o corpo não apodrece, o corpo dos santos católicos, porque aquela coisa fica sugando a vida das outras pessoas. Você sabia? E alimenta aquele corpo durante 30 anos. Ele não resseca, ele não apodrece. Isto é vampirismo. E a igreja sanciona isso. A igreja que já sancionou a caça às bruxas, que já sancionou a escravidão do negro, até os dias de hoje beatifica esses corpos que estão ali, onde deveriam ser colocados uma estaca no peito e uma foice no pescoço, porque isso é vampirismo. Mas isso também acontece com essas outras roupas, que não querem morrer. O corpo etérico demora um tempo, mas ele não quer morrer, por isso que ele vai buscar alimento. O corpo astral, que é outra casca, a casca astral, ela não quer morrer. Porque a roupa minha, ela é inanimada, tem energia. Mas aquela que saiu do seu corpo, ela teve a energia da vida. Por isso que os místicos dizem que o corpo é etérico, 7 dias para cortar o cordão umbilical. Pelo menos no natural deveria ser isso. Mas ele luta para sobreviver. Ele luta para se apegar àquele corpo. O corpo astral, 14 dias. Mas esse é o mais difícil. Porque tem médium para quê? Para que tem os magotes de médium do espiritismo? Se não para eles se aproximarem, essas castas se aproximarem e poder se apresentar como se fosse sua vovó, seu avô, seu parente. Ah, eu não estou entendendo. Tá assim. Se você pegar um CD de Luiz Gonzaga, todas as informações vão estar ali. Quando você colocar um aparelho, o laser vai ler tudo que o Gonzaga ali gravou com a banda toda, sem faltar nada. E vai reproduzir nas caixas o som. Ok? Então é isso que acontece. A tua casca astral, ela não quer morrer. E seres que você não sabe a procedência, que nós não temos o conhecimento profundo, não pelo lado mental, mas que os médiuns, os clarividentes enxergam. Existem os diabos, que se apegam a essa casca que luta para não morrer. E buscam justamente essas casas espíritas. Por isso que os terreiros de Umbanda, os terreiros de Candomblé, Quimbanda, eu não cito dessa forma, porque eu acho eles mais honestos. Ali vai ter a corrente da bruxa Évora, Quimbanda, a corrente dos Exus, Quimbanda. Ali vai ter no Candomblé o Tancarrua e tudo mais. São essas cascas de indivíduos que são reutilizadas por diabos ou de jins ou outros tipos de elementais. E elas vivem sim nessa zona astral e incorporam quando o médium está lá na dança, em banda, candomblé, quimbanda, ou quando está simplesmente psicografando em centro espírita. Se alimentando aquele diabolo, aquele djinn, aquele elemental, das forças do médium em questão.
E o indivíduo para onde vai? Lembra daquela banda Nirvana? O indivíduo volta para o oceano. Os vivos, ao menos, sabem que iam morrer. Os mortos, porém, não sabem de nada, nem terão mais recompensa porque a sua memória caiu no esquecimento. Seu amor, ódio e inveja terminaram. E eles não mais participam desse mundo, nem da obra que se faz debaixo do sol. Você entendeu? Entendeu? Na chave dos grandes arcanos, adentrando na Cabalá judaica, teremos algumas informações. Que essas monadas, esse indivíduo, essa consciência que abandonou as cascas. Cascas que se apegam ao médium, que não são sua avó, seu pai, sua irmã, não são ninguém. Elas abandonaram tudo isso. Elas foram embora. Cascas solares somente os grandes deixaram. E os demais, segundo a Kabbalah, eles não têm força para subir, nem para subir no ar, no espaço. Eles nem têm contato com o ser humano e nem têm força para subir. Mas eles não podem ter contato com a alma humana. E aí eles entrarão, ok, na dimensão do infra-angelical, os indivíduos. Aqueles que foram fundamentalmente criminosos, levianos, estupradores, tudo lá que a Bíblia vem falar, que o Príncipe Sofia vem falar. Agora, esses indivíduos estão à disposição de umas divindades chamadas Shidins, cujo nome significa arrepia o cabelo. Porque esses seres são terríveis. Eles têm 3 qualidades angelicais, segundo a Kabbalah, e 3 qualidades humanas. As qualidades humanas são de arrepiar. Eles se alimentam. Eles fazem sexo. Eles proliferam. Tá? Então, esses indivíduos, esses aí, eles vão ficar no infra-angelical, mas poderão descer ao infra-humana também, que é chamado na Kabbalah de Guerremon. São 7 níveis infernais. O indivíduo vai chegar e vai se dar de conta, diz o Zohar, diz o Talmud, diante de um ser chamado Duma, que é um anjo de milhões de olhos, que vem em você por dentro e determinam as penas para o indivíduo. Mas aí é o que está. Esses indivíduos não podem dar mensagem para se fazer um livro como O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Ah, uma princesa mandando uma mensagem, não sei quem. Não. Essa coisa para além da lei, você vai encontrar exatamente na obra do grande iniciado Dante Alighieri. Ele escreveu a Divina Comédia, que é inferno, purgatório, inferno e céu.
Parece que são 4 livros. Que Samael a um Ió iria escrever sim a inferno, sim a diabo. Já viu esse livro? Sim a karma, sim a inferno, sim a diabo. Uma coisa assim. Depois eu mostro aí para o iniciado que eu quero dar uma olhada na capa desse livro. Eu mostro, a gente corrige. Se você quiser corrigir aqui o título, parece que é sim a inferno, sim a karma, sim a diabo. Pronto. Essas são as mônadas. As mônadas. A individualidade que deixa as cascas que os espíritos e os médios entram em contato. Por isso que é proibido, de acordo com a Bíblia, entrar em contato com os mortos. E aqui nós vamos ver também uma das coisas muito interessantes, que é quando Saul, em um dos livros da Bíblia, creio que em Reis, não sei se o primeiro ou o segundo, que o rei Saul, numa guerra, ele tinha mandado expulsar todos os adivinhos e ele vai procurar a bruxa de Endor. E ele chegando lá na bruxa de Endor, ele disse que queria falar com Samuel, que havia morrido. Então Samuel aparece e pergunta a ele, por que, é que você me perturbou? E entrega a ele. Ele sai de lá desolado, né? A bruxa de Endor faz de tudo. Você coloca aí bruxa de Endor no Google e você vai ver toda essa história. Mata um bicho, mata um bode para que eles comem e tudo mais, mas o rei sai desolado e perde a guerra. A Bíblia não diz que Saul falou com Samuel. Diz que a bruxa disse: eis que vejo um homem com as cães alvas, cabelos alvos, e com roupa assim assado. E Saul acha então que foi Samuel. Só um minuto. Diz lá que Samuel, que Saul viu, como eu estava dizendo, e interpretou que aquele ser lá era Samuel. Então, é isso que está acontecendo. Então, eu posso lhe dizer claramente que quando a Bíblia proíbe contato com mortos, não é? O livro de qual até os espíritas utilizam, estudam e fizeram o Evangelho segundo o Espiritismo, eles caem nisso aí, nesse erro. Ah, meu irmão está no umbral, eu tive um sonho com meu irmão está no céu, meu irmão está. Eu procurei falar com Chico Xavier, eu procurei falar com João de Deus, eu procurei para que papai queria falar, mandou uma mensagem. E você vai ver que esse fenômeno de mensagens psicográficas também é um grande engodo, porque Chico Xavier morreu há muito tempo, deixou código para 6 pessoas e disse: quando eu começar a psicografar, eu vou dizer primeiro o código. E aí, das 6 pessoas, 5 morreram, só tem o filho dele. E até agora, todas as psicografias que foram mandadas para o Chico Xavier, o Chico não sabe, não lembra do código. Outra coisa muito interessante é que quem deveria viver aqui era o Emmanuel. Emmanuel disse que ia encarnar e ninguém veio falar, né? E aí tem o lado bom do espiritismo, que é o lado da fraternidade, da caridade, etc e tal. Isso aí é bonito. A gente não vai negar. Chico Xavier foi uma grande pessoa. Porém, o que nós estamos dizendo é que as ferramentas que o espiritismo de Allan Kardec utiliza são diabólicas. E que não é seu irmão. Não é seu pai, não é seu avó. Sua avó, seu avô. São demônios, entre aspas, diabos, djinns, que utilizam o que? A placa, como eu mostrei do CD. Se você não entender, você entra aqui que eu mostro para você o que é um CD. Eu mostro. Então, é somente isso que é feito em todo o terreiro de candomblé, de umbanda, de quimbanda e tudo mais.
Ah, mas os orixás, aí são divindades, é outra coisa. Ok? Aí os anjos, aí são outra coisa. Mas esses seres que entram em contato com você, dizendo que é seu pai, sua mãe, e que está sofrendo, ou que está no nosso lar, na colônia espiritual. A colônia espiritual estão em ruínas, porque elas eram a criação da grande mente de Chico Xavier. Espero que tenha dado para entender. Eita!